Olá, estamos de volta com mais um vídeo dos estudos Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima. Estamos falando sobre o Sermão da Montanha, mais especificamente sobre o ensino de Jesus sobre a vingança, que está relatado em Lucas capítulo 6, versículo 27 a 30, que vimos no vídeo anterior, e que também está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42, que é parte desse estudo desse vídeo agora. Que esse estudo possa lhe abençoar. Vamos lá? Mateus capítulo 5, versículo 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Há poucas passagens no Novo Testamento que contenham com tanta pureza a essência da ética cristã como esses versículos aqui. Nestes se expressam a ética característica da vida cristã e o comportamento que deveria distinguir ao cristão de outros homens. Jesus começa citando a lei mais antiga que tenha existido: olho por olho e dente por dente. Esta lei se conhece com o nome de Lei de Talião e poderia ser descrita como a lei da reciprocidade direta. Aparece no Código de Hammurabi, o código de leis mais antigo que se conhece, dos anos 2285 a 2242 a.C., data do reinado desse soberano na Babilônia. O Código de Hammurabi estabelece uma distinção muito curiosa entre o nobre e o plebeu. Estava escrito nele assim, ó: se alguém provocou a perda de um olho a um nobre, pagará com seu próprio olho. Se tiver arruinado uma das extremidades de um nobre, pagará com uma das suas próprias extremidades. Se ocasionar a perda de um olho ou de um membro a um homem nobre, pagará uma mina de a um homem pobre, se ocasionar a perda de um olho ou de um membro a um homem pobre, pagará uma mina de prata. Se alguém ocasionar a perda de um dente a um igual, deverá pagar com um de seus dentes. Se ocasionar a perda de um dente a um homem pobre, pagará um terço de uma mina de prata. Fecha aspas. O princípio é claro e aparentemente singelo. Se alguém machucou a outro de algum modo, ele mesmo deverá sofrer idêntica ofensa. Essa lei se transformou em parte da ética do Antigo Testamento. Olho por olho. Este comando é encontrado em Êxodo capítulo 21, versículos 23 a 25, onde está registrado: mas se houver morte, então pagarás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Temos também isso registrado em Levítico capítulo 24, versículo 20, onde está: fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Segundo a lesão que houver feito a outro, assim se fará a ele. E também está registrado em Deuteronômio capítulo 19, versículo 21, onde temos: e não perdoará teu olho, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Nesses lugares era dado como regra para regular as decisões dos juízes. Eles deveriam tomar olho por olho, dente por dente e infligir queima por queima. Se pensarmos bem, como regra judicial, não é injusto. Cristo não encontra nenhuma falha na regra aplicada aos magistrados e não se encarrega de revogá-la. Mas, em vez de confiná-la aos magistrados, os judeus as estenderam à conduta privada e a tornaram a regra pela qual se vingar. Eles se consideravam justificados por essa regra de infligir o mesmo dano a outros que haviam recebido. Jesus critica esta postura. Ele declara que a lei não tinha referência à vingança privada, que era dada apenas para regular o magistrado e que sua conduta privada deveria ser governada por princípios bem diferentes. Dente por dente. A lei de Talião, ou como eu disse, a lei da retribuição direta, longe de ser uma disposição selvagem e sanguinária, é o princípio da misericórdia. Seu propósito original foi, em realidade, a limitação da vingança. A vingança e a inimizade de sangue eram uma das características da sociedade tribal daqueles tempos. Se um membro de uma tribo matava um membro de outra tribo, a obrigação de todos os varões membros da segunda tribo era vingar-se em grupo os membros varões da primeira, e a vingança procurada não era senão a morte. A lei de Talião limita deliberadamente os alcances da vingança.
Estabelece que somente deverá ser castigado o responsável pela ferida e que seu castigo não deve ser maior que a ferida que ele infligiu ao outro ofendido. Visto de uma perspectiva histórica, esta lei não é selvagem, mas sim uma lei misericordiosa. Além disso, essa lei nunca deu ao indivíduo, como pessoa particular, o direito de cobrar as ofensas recebidas. Sempre se tratava de uma lei do judiciário, que era aplicada por um juiz mediante um processo legal de caráter público. Essa lei nunca teve como propósito dar ao indivíduo, como pessoa particular, o direito de vingar-se pessoalmente, conforme também temos registrado Levítico, capítulo 19, versículo 18, onde temos: Não te vingarás, nem guardarás rancor aos filhos do teu povo, mas amarás a teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Sempre se tratou de uma norma destinada a guiar um juiz na avaliação da pena que devia aplicar por qualquer ato violento ou injusto. No entanto, essa lei, ao menos em qualquer sociedade semi-civilizada, nunca foi aplicada de modo literal. Os juristas judeus afirmavam com boa razão que sua aplicação literal podia ser o contrário da justiça, já que podia significar privar alguém de um olho são por um olho doente, ou de um dente intacto por um dente cariado. E logo se estipularam equivalentes monetários das distintas feridas possíveis. O Tratado Baba Kama, por exemplo, um livro de leis judias, estabelece meticulosamente como se deve avaliar uma ofensa. Assim, se alguém feriu a outro, é culpado por 5 motivos: pela ferida em si, pela dor sofrida, pelo custo da cura, pela perda de tempo e pela indignidade sofrida. No que respeita à ferida em si, o ferido se considerava como um escravo que se apresentava à venda no mercado. Estabelecia o preço que se pagaria por ele antes e depois da ferida. O culpado devia pagar a diferença entre os dois preços hipotéticos, já que era responsável pela perda de valor do prejudicado. No que respeita à dor, estabelecia quanto dinheiro custaria fazer alguém aceitar sofrer a mesma dor e o culpado devia pagar essa soma. No que respeita à cura, o ofensor devia pagar todos os gastos da necessária atenção médica até a completa cura da ferida. No que respeita à perda de tempo, o culpado devia compensar a sua vítima pelos salários que teria cobrado por seu trabalho durante o tempo em que não tinha podido trabalhar, assim como a indenização no caso em que a ferida o impedisse de voltar a trabalhar na mesma tarefa que fazia antes ou que precisou aceitar um emprego pior remunerado. Quanto à indignidade sofrida, o ofensor devia pagar uma soma em desagravo pela humilhação que o demandante teria sofrido como consequência da ferida. Algumas pessoas, porém, no dia a dia, usaram a lei de talião para justificar sua briga prolongada e a vingança contra outras pessoas. Elas ainda tentam desculpar suas atitudes vingativas, dizendo: Eu estava fazendo a ele apenas o que ele fez a mim. Isso é tão comum também nos nossos dias, infelizmente. Versículo 39. Mas eu vos digo que não resistais a quem for mal. Em vez disso, a qualquer um que te bater a tua face direita, apresentai-lhe também a outra. Mas eu vos digo que não resistais a quem for mal. O princípio geral que Jesus estabeleceu foi que não devemos resistir ao mal, nem nos opormos a uma pessoa má que está nos ferindo. Mas mesmo essa direção geral não deve ser interpretada com muito rigor. Jesus não pretendia ensinar que devemos ver nossas famílias assassinadas ou sermos assassinados, ao invés de fazer resistência. A lei da natureza e todas as leis, humanas e divinas, justificam a autodefesa quando a vida está em perigo. Certamente não pode ser a intenção de ensinar que um pai deve sentar-se calmamente e ver sua família massacrada, e não poder defendê-los. Nem a religião natural nem a religião revelada jamais puderam ou jamais poderiam ensinar essa doutrina. Jesus explica imediatamente o que ele quer dizer com isso. Se ele pretendesse aplicar para um caso que a vida estivesse em perigo, Jesus certamente o teria mencionado. Tal caso seria muito mais digno de declaração do que ele começou a mencionar a partir de agora. Em vez disso, uma doutrina tão incomum, tão diferente de tudo que o mundo acreditava e que as melhores pessoas haviam assim procedido, merecia ser formalmente declarada. Em vez de fazer isso, no entanto,
Jesus se limita a assuntos menores, a coisas de interesses relativamente trivial, e diz que é melhor sermos enganados do que entrar em contendas e ações judiciais. Deve lembrar-se que a lei de Taliel não é, de maneira alguma, toda a ética do Antigo Testamento, de modo que nesta aliança encontramos resplendores da mais autêntica misericórdia, em várias passagens. Vou citar aqui apenas duas. Provérbios, capítulo 25, versículo 21. Se aquele que te odeia tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. A outra passagem que eu vou citar é Lamentações, capítulo 3, versículo 30, onde temos: Dê à face ao que o ferir, farta-se de insultos. Também no Antigo Testamento abunda a misericórdia. Assim, pois, a antiga lei se apoia no princípio da retribuição direta. É verdade que essa lei era uma lei misericordiosa. É verdade que devia ser aplicada apenas pelo juiz e não ficava entregue ao arbítrio do indivíduo como particular. É verdade que nunca foi aplicada de modo literal. É verdade que, ao mesmo tempo, ia acompanhada por expressões de uma autêntica misericórdia. Mas Jesus eliminou os próprios fundamentos daquela lei, porque a vingança, por mais controlada e restringida que seja, não tem lugar na vida cristã. Qualquer um que te bater a tua face direita, apresenta-lhe também a outra. O primeiro caso é onde somos feridos na face. Em vez de enfrentar e lutar, devemos levá-lo pacientemente a dar a outra face. Isso não impede, no entanto, que possamos protestar com firmeza, ainda que moderadamente, sobre a injustiça da coisa, insistindo que a justiça nos deva fazer, como é evidente no exemplo do próprio Jesus no seu julgamento pelo Sinédrio, conforme está registrado em João, capítulo 18, versículo 22 a 23, onde temos: E dizendo ele isto, um dos oficiais que ali estava deu a Jesus uma bofetada, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunha do mal. E se bem, por que me feres? A tua face direita. Suponhamos que uma pessoa que habitualmente usa sua mão direita está em frente à outra. E pensemos qual será a situação se quer dar no outro uma bofetada na outra face direita. Como fará? A menos que se submeta a mais complicadas contorções e, portanto, faça com que o golpe perca totalmente a força que pode ter, há uma só maneira de dar o golpe, ou seja, com o dorso da mão. Ora, segundo a lei rabínica, bater com o dorso da mão era duplamente insultante que fazê-lo com a palma. Há uma certa arrogância insultante que se soma ao fato de dar um reverso ou golpe com o dorso da mão. Assim, pois, o que Jesus diz é: podemos parafraseá-lo assim: mesmo que alguém lhe dirija um insulto mais calculado e traidor, não deve responder com outro insulto do mesmo tipo, nem deve sentir-se ofendido por sua ação. Dificilmente encontraremos com alguém que nos dê bofetadas hoje em dia, mas várias vezes no curso da nossa vida receberemos insultos de maior ou menor proporção. Jesus nos diz aqui que o cristão precisa ter aprendido a não experimentar ressentimento, seja qual for o insulto que receber, e a não procurar vingar-se de maneira alguma. Os judeus acusavam Jesus de ser um glutão e um bêbado. Eles censuravam Jesus por manter a amizade com os publicanos e prostitutas, insinuando que seu caráter era como o de quem costumava frequentar. Os primeiros cristãos foram acusados de canibalismo e de ser incendiários, e de praticar orgias durante a celebração de suas festas de amor, os ágapes. Eventualmente, em uma igreja, alguém é, entre aspas, insultado ao omitir-se um voto de agradecimento, ao não receber de uma maneira ou de outra o lugar que lhe correspondente ocupar, um elogio que poderia receber, entre outros. O verdadeiro cristão esqueceu o que significa ser insultado. Aprendeu com seu mestre a não aceitar nada como um insulto pessoal, a jamais experimentar ressentimento e, principalmente, a nunca vingar-se. Apresentar-lhe também a outra. Para muitos judeus da época, essa declaração de Jesus era um insulto. Qualquer pessoa que reivindicasse ser o Messias e desse a outra face ao agressor não seria o líder militar que Israel desejava para comandar uma revolta contra Roma. Uma vez que estavam sob a opressão romana, os judeus queriam vingança contra seus inimigos, a quem odiavam.
Mas Jesus sugeriu uma resposta nova e radical para a injustiça. Ao invés de exigir seus direitos, os judeus deveriam desistir deles livremente. De acordo com Jesus, é mais importante praticar a justiça e a misericórdia do que recebê-las, conforme Paulo e Pedro vão nos ensinar em suas cartas, como vemos, por exemplo, registrado em Romanos, capítulo 12, versículo 17, onde temos: A ninguém pagueis o mal com o mal, buscai fazer o que é certo diante de todos. Também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Tende cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sempre segui o bem, tanto uns com os outros como com todos. E na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retribuais o mal com o mal, ou insulto com insulto. Ao contrário, bendizei, pois para isto foste chamados, para que herdeis a bênção. Versículo 40. E ao que quiser disputar contigo e de tomar tua túnica, deixe-lhe também a capa. E ao que quiser disputar contigo. O segundo mal mencionado é onde um homem é litigioso e determinado a tirar toda a vantagem que a lei pode lhe dar, seguindo-nos com ações vexatórias e caras. Jesus nos dirige, em vez de fazermos o mesmo e lutarmos com espírito de vingança nos tribunais de justiça, para sofrer um dano insignificante e ceder. Esta é apenas uma questão sobre propriedade, e não sobre consciência e vida. E te tomar tua túnica, deixe-lhe também a capa. Por isso, o que Jesus diz nessa passagem é que o cristão nunca exige a satisfação de seus direitos, nunca disputa para que se cumpra a seu favor as disposições legais que o protegem. Considera-se como se não tivesse direito algum. Túnica. Os judeus usavam duas peças principais, uma interior e outra externa. A interior, aqui chamada de túnica, era feita geralmente de linho e envolvia todo o corpo, estendendo-se até os joelhos. Às vezes, embaixo dessa roupa, havia outra roupa correspondente às tangas. A túnica era estendida até o pescoço e tinha mangas compridas ou mangas curtas. Capa. Sobre a túnica usava geralmente uma roupa superior, chamada capa ou manto. Era comumente quase quadrada, de tamanhos diferentes, mas de 2 a 3 metros de comprimento e igual à largura. Envolvia o corpo e era retirado quando o trabalho era realizado. Se, disse Jesus, um adversário deseja obter, por lei, uma dessas roupas, em vez de lutar com ele, deixava que ele também tivesse a outra roupa. Versículo 41. E se qualquer um te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E se qualquer um te obrigar a caminhar. A palavra traduzida como obrigar é de origem persa. Os correios eram então desconhecidos. Para que os comandos reais pudessem ser entregues com segurança e distribuídos em diversas partes do império, Ciro, que viveu entre 600 a.C. e 530 a.C., colocou cavaleiros a intervalos adequados em todas as grandes rodovias públicas. Um deles transmitia a mensagem ao outro, e a informação era assim comunicada com rapidez e segurança. Esses arautos foram autorizados a obrigar qualquer pessoa ou confiscar qualquer cavalo, barco, navio ou outro veículo que eles precisassem para a rápida transmissão dos mandamentos do rei. Com o correr do tempo, a palavra chegou a significar qualquer tipo de serviço obrigatório dos cidadãos de uma nação em favor da potência estrangeira dominante. Em todo o país ocupado, os cidadãos nativos podiam se ver obrigados a prover às tropas de ocupação tanto de mantimentos como de alojamentos, e também de levar cargas. Às vezes, as forças de ocupação exerciam esse direito de maneira tirânica e arbitrária, não procurando de modo algum congraçar-se com os naturais do país. Sempre prendia sobre os cidadãos de uma nação derrotada a ameaça dessa obrigação. A Palestina era um país ocupado. Em qualquer momento, o judeu podia sentir sobre o seu ombro o toque da lança de um soldado romano, e com isso sabia que sua obrigação era servir ao soldado que assim o tinha convocado em tudo que ele solicitasse, mesmo que a tarefa fosse humilhante. Foi a esse costume que Jesus se refere. Antes, disse Jesus, do que resistir a uma autoridade pública que exige sua presença e ajuda por uma certa distância, vá pacificamente 2 vezes a distância. Isso é o que ocorreu com Simão Sirineu, quando foi obrigado, a mesma palavra que temos aqui, a carregar a cruz no caminho do Calvário, como está registrado em Mateus,
capítulo 27, versículo 32, onde temos: ao saírem, encontraram um homem de Cirene, por nome Simão, e obrigaram-no a levar sua cruz. Vai com ele duas. Assim Jesus nos diz: suponho que seus opressores vêm a você e os obrigam a servir de guia ou a levar uma carga por eles durante uma milha de caminho. Não cumpra essa obrigação com amargura e visível ressentimento. Vão 2 milhas, com alegria e boa vontade. Em outras palavras, Jesus afirma: não pense todo o tempo na liberdade de fazer o que vocês querem fazer. Pense sempre em suas obrigações e no privilégio que tem de poder servir a outros. Quando recebe uma tarefa, embora seja pouco razoável e não de seus agrado, não assumam como um dever odioso que deve ser rechaçado. Façam como se fosse um serviço que deve oferecer alegremente. Sempre há 2 maneiras de fazer as coisas. Podemos cumprir um mínimo irredutível e não ir nem mais 1 centímetro. Podemos obedecer a obrigação de tal modo que se manifeste o rechaço porque tem o direito sobre nós. Podemos servir com o mínimo de eficiência possível. Ou podemos obedecer com um sorriso nos lábios, com cortesia e amabilidade, com a determinação de cumprir não somente o dever mínimo, mas sim de fazê-lo bem e de bom modo. Podemos obedecer às obrigações não somente como se deve, mas muito melhor do que seria direito exigir de outra pessoa. O operário ineficiente, o servidor ressentido, o ajudante com má disposição não começou nem sequer a compreender a ideia do que significa a vida cristã. O cristão não se preocupa em fazer a própria vontade, antes unicamente em ajudar, mesmo que o pedido de ajuda seja descortês, irrazoável ou até mesmo tirânico. 1 milha. Uma milha romana tinha 1000 passos de 2 tempos cada. A milha romana imperial de Agripa foi empiricamente determinada como medindo cerca de 1418 metros. Versículo 42. Dá a quem te pedir, e não te desvie de quem quiser de ti tomar emprestado. Dá a quem te pedir. Essa é a regra geral, como vemos em Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Quem faz misericórdia ao pobre, empresta ao Senhor, e ele lhe pagará a sua recompensa. Às vezes é melhor doar a uma pessoa não merecedora do que afastar uma pessoa realmente necessitada. É bom ter o hábito de dar. Ao mesmo tempo, a regra deve ser interpretada de modo a ser consistente com o nosso dever para com a nossa família e com outros procedimentos de justiça e caridade. Normalmente, não é bom dar a uma pessoa que é capaz de trabalhar. Dar poderia incentivar a preguiça e apoiar o ocioso à custa do trabalhador. Se alguém realmente estiver com fome, devemos alimentá-lo. Se ele precisar de mais alguma coisa, devemos, de preferência, dar-lhe um emprego. Se uma viúva, um órfão, um homem de infortúnio ou um homem enfermo, coxo doente, estiver à nossa porta, nunca, mas nunca mesmo, devemos enviar nenhum deles vazio. Não te desvies de quem quiser te tomar emprestado. Portanto, isso é verdade para um amigo pobre e carente que deseja pedir emprestado. Não devemos nos afastar ou negá-lo. Isso merece, no entanto, alguma limitação. Isso deve ser feito de acordo com os outros deveres. Emprestar a todo homem sem caráter seria jogar fora nossa propriedade, incentivar a preguiça e o crime e arruinar nossa própria família. Isso deve ser feito de maneira consistente com todas as outras obrigações, e isto todos devem ser juiz. Talvez Jesus pretendesse ensinar que, onde houvesse um amigo ou irmão merecedor em necessidade, deveríamos emprestá-lo sem usura e sem muita preocupação com a segurança do retorno. O que chama a atenção aqui? Há pessoas que todo o tempo estão reclamando seus direitos, que se aferram a seus privilégios e não permitem que ninguém, nem nada lhes seja por obstáculo, capaz de expor qualquer demanda, inclusive ante os tribunais, antes de permitir a menor perda, por insignificante que seja. Infelizmente, as igrejas estão geralmente cheias de pessoas desse caráter. Ministérios cujo território foi invadido por outros irmãos, ministros cujos direitos não foram considerados, juntas e comissões que fazem a sessão por regulamentos sobre a mesa, para que ninguém ultrapasse seus respectivos direitos ou deixe de cumprir suas obrigações. Os que agem desse modo nem sequer começaram a compreender o significado da fé cristã. O cristão não pensa em seus direitos, mas em seus deveres.
não em seus privilégios, mas pensam em suas responsabilidades. O cristão é alguém que esqueceu por completo seus direitos. Aquele que defende até a morte seus privilégios ou direitos, dentro ou fora da igreja, está muito longe do caminho de Jesus Cristo. Que esse estudo possa ter lhe abençoado. Nos vemos no próximo. Até lá.